que valente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Toca que valente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show. Fala galera da Rádio Nova Pirapora FM, aqui é o programa A Troca Equivalente, aqui é o Luan, o Milhouse. E boa noite pessoal, sou o Kiff, ou Felipe, começando mais uma vez a Troca Equivalente, sua dose semanal de conhecimento e curiosidade. Lembrando que toda curiosidade gera um conhecimento, ou como diriam dois garotinhos amestrinos, do Cacuca. Eita! Eu já tô aposentando esse bordão, cara. Eu já vou deixar uma hora aqui só o Milhouse falar isso aqui. Não. Eu falei hoje, mas semana que vem é você. Cara, e hoje, hein? Cara, literalmente é bem possível que esse programa de hoje renda 2 programas por conta do assunto e dos filmes em questão. Sim, quer dizer, não é só um filme hoje, né? São É três. uma Trilogia. Nossa, trilogia. Cara. E que muita gente não sabe que existe essa trilogia. Cara, eu ainda falo um pouquinho mais. Se a gente for analisar ao pé da letra mesmo, tem uma série também que pode dizer que, vamos dizer assim, que podia ser uma continuação do filme. Sim, com certeza. Não só uma, né? Sim. 2, pelo menos. Estamos falando de pelo menos 2 aqui. Eu falo assim, uma, porque uma eu tenho certeza que é do mesmo diretor, do Zé Padilha. Isso é fato. O mecanismo. Padilha, isso. Então, para seguir a linha de raciocínio. A linha de raciocínio. Mas assim, para quebrar todas as expectativas e já falar do que a gente vai dizer, a gente vai comentar um pouquinho entre comentários do filme e assuntos do que está acontecendo sobre a operação do Rio de Janeiro. Mas também sobre um olhar de um cara que já estava trazendo isso de uma forma bem crítica antes mesmo que isso acontecesse, que é o José Padilha com os seus filmes. Sim. Pra quem não sabia, Tropa de Elite realmente é uma trilogia. O único acontecimento de diferente é que, ao invés de ser Tropa de Elite 1, 2 e 3, começa com Última Parada 174, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. E é esse o assunto de hoje. Galera. O Francis já deu o ar da graça aí. Boa É o noite, Francisco, Francis. não é o Francis. O Francisco uma vez ficou nervoso comigo, porque a gente chamou ele de Francis. É o Francisco. Boa noite, Francisco. Belezinha, Boa noite. cara? Então, mais fácil, nosso amigo Chiquinho. É isso aí. É que lá na firma tem o Francis, né? Que é o pastor Isso. que todo mundo já conhece, que já veio aqui, que trabalha lá com a gente. E tem o nosso amigo Chiquinho. E novidade, cara. O Chiquinho, a filhinha dele nasceu, se eu não me engano, acho que semana passada. Então, parabéns aí, Chiquinho. Parabéns, Salva Chiquinho. de palmas, ó. Nosso amigo Chiquinho aí é o novo papai da quebrada. E o nosso amigo Sushi, também o menino dele nasceu. Aí, Sério, do sério. Sushi? O Sushi Games, o Zangadão? O pequeno dele nasceu também. Meus parabéns aí, Eu mandei mensagem pra ele. Thiago. Isso, Não Sushi, Thiago. Isso, nosso amigo Thiago. Mandei mensagem pra ele falando, parabenizando ele, que ele era louco pra ser pai de moleque, veio um molequinho aí pra ele. Nossa, então ele vai... Agora aquele acervo de videogames dele vai ser utilizado, finalmente. Isso, exatamente. Então, voltando no assunto. Então, são 3 filmes. Só que são 3 filmes de temáticas que, que um completa o outro, né? Mas cada filme é uma temática diferente. Por incrível que pareça, são complementos, mas ao mesmo tempo é uma forma de você ver tudo de forma coesa. Sim. Ó, Cláudia também aparecendo aí. Estão lindos, ó. Quem diria? Obrigado pela parte que nos toca. Com certeza. Boa noite. Obrigado, meus amigos. Olha o Chiquinho. Aê, Chiquinho. Cara, o que eu digo assim de fora do comum é porque você assiste os filmes separados.
Sim. Desde que você não saiba do que se trata, os 3, você assiste sem a menor coesão. Sim. Você não tá conectando. No máximo você vai fazer uma conexão ali entre o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Sim, por causa dos personagens. Isso, mas fora isso. Sim. Mas quando você começa a assistir o Última Parada 174 e você assiste o Tropa de Elite 1 e o 2, a situação inverte muito. Com certeza. Você começa a ver coesão e psicologia naquele universo. E Sim. cara, isso daí faz toda a diferença. Ó, o Vitor também. Boa noite aí, Vitor. Belezinha? Isso daí tá dando trabalho, Vitor, cara. É só o que eu tenho pra falar. Só isso. Olha, dando trabalho, Vitor. Pode não. E tipo assim, vamos partir justamente pela última parada, ó. Sim. 74. O Milhouse já tá com o caderninho dele, com as colinhas dele. Né, com as minhas as colinhas. minhas esquecem, porque eu só fiz a do bicho de 7 cabeças e eu acabei não trazendo, então esquece. Então, sinal que ele não vai trazer mais nenhuma colinha pra ajudar. Não, talvez eu traga algum dia, mas, meu, tá bem complicado. É bem difícil de eu lembrar e trazer uma colinha. Então, o filme, ele se baseia contando a história do Sandro, né? Sim, sim. Do Sandro Nascimento, que é o rapaz que segue a trajetória dele. Cara, ele tem uma vida... ele já começa a ter uma vida meio complicada, né? Sim, sim. Porque... O próprio nascimento dele, sabe o nome seu nascimento, né? Sim. O próprio nascimento dele já é complicado, porque quando a mãe dele tá amamentando ele, a mãe dele, por falta de palavra melhor, ela era uma usuária. Sim. Então ela tinha gastado um pouco do dinheiro que ela tinha consumido das drogas pra comprar coisas Pro próprio filho. Pro próprio filho. Daí já começa aí, né? A mãe dele já sofrendo com isso. E o cara que seria o chefão lá da situação, pega ele e cria ele como filho. Sim. Lembrando, até então a gente vê a parte que a gente só vê só o Sandro. Sim, mas só o tem Sandro. outro, que é o próprio Alê, né? Exatamente. São dois Alessandros. Tem o Isso. Alê e o O Sandro. Sandro. Então, tipo, ele cria esses dois como se fossem filhos. Exatamente. E no decorrer da história, ele é criado ali no mundo, vamos dizer assim, no submundo, né? Marginalizado. Marginalizado. E ele vai... o pai dele morre. O pai dele de criação morre. Sim, sim. E ele é criado pela mãe dele. E a mãe dele Tia. Não, é a mãe mesmo. A mãe de criação. Ah, Que é a dona do bar. sim. Que é a dona do bar. E ela acaba morrendo também, assassinada, porque os rapazes vão lá assaltar o bar. Vale uma ressalva aqui, que acho que foi até uma vez, aproveitando o comentário, já que deu as caras a Cláudia, se eu não me engano, uma vez eu assisti um filme com ela, que era... Justamente ele acabava no final desse assalto do que acontecia na Candelária. Que agora eu não vou lembrar qual que era o nome do filme. Mas acontecia esse assalto e acontecia essa morte dessa mulher. Tanto que quando eu comecei a assistir a Última Parada 174, eu já linkei logo a esse filme. Sim. Eu falei, pô, então eu acho que eu já vi esse filme. Só que não. É justamente ali o ponto em que ele acaba. Ah, então... Eu vou dar uma pesquisada pra saber qual que é esse filme. Daí, naquela... Aí sim ele vai ser criado pela tia. Sim. Só que ele e o marido da tia não se bicam muito. Tipo, o cara fala, começa... Não, assim como toda figura... Vale outra ressalva. Toda figura paterna do filme que chega perto do Sandro não se dá bem com ele. Justamente. Ele não tem um espelho de figura paterna. É. E como aquilo ali, ele já sofrendo ali na casa da tia dele, ele pega uma passagem e E vai pra Copacabana. vai pra Copacabana. Que era onde ele falava que queria, Isso, com com a mãe de criação, criar a vida. Isso. Que quando ele chegasse lá ia dar tudo certo, ia dar tudo bem. Exatamente. Mas vale o estigmatismo
que ele acaba criando uma superstição e um karma. Sim, que exatamente. todo copo que quebra, ele acredita que é um sinal de que a morte está chegando. Exatamente. Porque quando foram assaltar o bar, um copo foi quebrado, copo de bebida foi quebrado. Ele passa, esbarra na mesa, o copo cai e quebra. Isso. Daí ele chega no Rio de Janeiro, só que uma criança, né? Então ele vai morar na rua. E vai passando os dias, os meses, e acontece mais uma coisa trágica na vida dele. Não sei se entre isso daí você vai querer pontuar mais alguma coisa, mas acontece uma das tragédias que também é conhecida aqui pra gente, que é a chacina da Candelária. Sim, sim. E ele é um dos sobreviventes. Foram 8 garotos que morreram. E entre os sobreviventes, ele foi um desses sobreviventes. E aí ele passa por aquilo ali, vai crescendo, e sempre com como que eu posso dizer? Tipo, sendo um marginalzinho mesmo, Não, né? ele cresce achando que o jeito que ele vive é um jeito normal de se viver. Sim. Então, crescer daquela forma marginalizado, de sempre estar indo atrás de droga, no caso dele, quando ele começou com cola e foi evoluindo para outros entorpecentes, essas coisas assim. Então, ele cresce achando que aquilo é o correto. Sim. Só que ele também cresce com um grande desvalor agregado à questão de trabalho. Justamente. Porque ele não sabe o que é necessário para se viver. Então, tipo assim, ele acredita que aquela vida marginalizada é a vida e que você só precisa daquilo. Tanto que isso vai acarretar o que a gente estava comentando aqui um pouco antes da entrada do programa, quando ele tá no ônibus. Sim. As exigências dele no sequestro do ônibus, se você for parar pra ver, são coisas bestas. Sim. Porque ele fúteis, né? ele não tem noção do que é necessário pra se viver. Sim, exatamente. E nesse intervalo, ele conhece o xará dele, né? O Alê. O Alê. Ele conhece o Alê. Só que o Alê, ele é aquele cara mais do crime mesmo, mais bate no peito, não, eu sou criminoso. Eu realmente sou, realmente sou isso. Exatamente. E ele também conhece o amor da vida dele, né? Agora eu não me lembro bem o nome dela, mas acho que é Sandrinha, Sandrinha, né? Sandrinha. Isso, Sandrinha. Ele conhece o grande amor da vida dele, que é a Sandrinha. Não só dele, né? Não só dele, exatamente. Porque no começo do filme ela beija um, beija outro e acaba ficando com ele. Ela sempre foi aquilo. Desde o início do filme, ela sempre foi uma... Falta de palavra melhor. Ela sempre foi uma garota de programa. Sim. A única diferença é que no início do filme, ela era uma criança. E com o tempo ela foi crescendo, ela oficializou aquilo. Exatamente. Que era uma forma também dela sobreviver naquele mundo ali, né? Diga-se de passagem, né? Ela precisava de dinheiro e precisava comer. Sim. Ela simplesmente uniu as duas coisas, né? Então, Mas diga-se de passagem. Vamos continuar, mas me lembra. Porque tem uma frase que o Alê falou pro Sandro que, cara, eu achei incrível. Perdão na palavra. Eu achei incrível essa frase e reflete de alguma forma algumas coisas que acabam acontecendo. Sim. Assim, pro Sandro, no caso. Cara, eu achei incrível. Mas vamos lá, a gente vai chegar nela. E ali ele conhece ela, aí vai a primeira vez que ele vai preso. Sim. A primeira vez que ele vai preso, cara, que ele vai... o Alê também vai preso, né? E ele encontra o Alê lá dentro da cadeia. Sim. Ó, o Charles também dando as aparições dele. Salve, Charles, belezinha? Opa, Charles! E ele vai preso. Ele vai preso e lá ele encontra o Alê dentro da cadeia. Só que ele tem uma rixa com o Alê por causa de um dinheiro de droga, dessas isso aí. coisas. E ele pega, encontra o Alê lá e
eu acho que o cigarro do Ale cai Não, e ele pisa em acho que é um cima. pó. Acho que é um É pó, um pó, alguma né? coisa assim. É que aí ele tenta camuflar que, tipo assim, ele não tava querendo proteger o Ale, ele queria camuflar o negócio Pra ele usar pegar. pra usar depois. Só que acabou dando ruim pra ele. Sim, E quando os caras pedem pra ele levantar o pé, ele acaba não entregando o Ale. exatamente. Isso faz com que o Ale deixe de ver ele como um drogado e passe a ver ele como um parceiro. Isso, como um amigo. E eles conseguem fugir de lá. E eles vão. E o Ale ensina ele a roubar. Sim. Ensina ele a roubar. Coisa que. Entre aspas, né? Bem Sim. entre aspas, porque, tipo assim, ele sabia manusear uma arma quando o pai de dele. criação dele ensinou, Sim. mas ele disparava nas latas, mas quando o Ale ensinou ele a roubar, ele nunca disparou contra ninguém. Exatamente. Então, e assim, como ele era morador de rua, ele sabia furtar. Sim. Agora ele tava roubando pra valer. Profissionalmente? Roubando Ele tá... Profissionalmente. Não, eu falo assim, roubar pra valer porque, tipo assim, ali ele via dinheiro. Sim. Porque quando ele era criança, ele furtava Só se pra alimentar. manter, só pra se manter. Pra se manter, pra ele comer ou usar a droga. Mas ali com o Ale, não, ele via dinheiro, Sim. entendeu? Que, no entanto, quando a primeira vez que o Ale contou o dinheiro e entregou na mão dele, ele falou, pô, tô rico. Sim. Ele Entendeu? É outro ponto que mostra que ele não tinha noção do que era necessário pra sobreviver. Exatamente. E a gente começa a ver que ele é bem simples. Eu digo que você começa a ver a simplicidade dele, apesar de todo o acontecimento, é que eles saem da prisão. Basicamente, eu tenho pra mim que deve ser algum jeito só de não se falar, mas provavelmente deve ter sido a FEBEM, alguma coisa assim. Sim. E porque eles eram menor de idade, né? E quando ele acaba saindo de lá, eles vão pra praia. Sim. E nessa praia tem um monte de garota na praia. Mas, coincidentemente, ele consegue encontrar a Sandrinha na praia. Justamente. E todas as outras garotas pra ele não são nada. Ele quer ficar justamente com a Sandrinha. Sim. E ele se aproxima dela de novo. E é aí que vem a frase que eu falei que o Ale falou pra ele. E que, tipo assim, eu achei incrível. O Ale fala pra ele, fala, meu, você tá ganhando dinheiro, roubando essas coisas assim, tudo mais, tal. Mas você tem dinheiro. Ele fala, você pode escolher a mulher que você quiser. Sim. Aí ele vai e fala pra ele, não, mas eu quero essa. Aí ele, mas essa daí você pode pagar, porque ela também era garota de programa, Sim. né? Você pode pagar pra ter ela, você não precisa amar ela. Sim. Aí ele fala, não, mas tem coisas que só o coração escolhe. Aí o Ale fala a seguinte frase pra ele, às vezes é melhor você pagar, porque se você não paga com dinheiro, você paga com o coração. Exatamente. E é justamente o que acaba acontecendo com ele, ao decorrer da trama, ele acaba pagando com o coração o amor da Sandrinha. Exatamente. E aí, ele briga, né, com o Ale e nisso ele tava morando junto com o Ale. Sim. Eles brigam porque eles vão fazer um assalto. E ele não dispara. E ele não dispara, mata. ele não mata. E eles voltam, aí eles brigam, aí ele sai de dentro da casa dele. Só que nesse intervalo todo, a mãe dele tá procurando ele. Sim, a mãe A real. mãe real, a mãe de sangue. Começa a procurar ele e encontra, voltando um pouquinho, encontra ele na própria instituição. na instituição e ele vai pra lá. E ele briga com o Ale, procura ajuda na clínica, Na ONG. na ONG. Que a tiazinha sempre fornecia comida quando eles eram Isso. criança. Aí ele procura Ajuda lá. com ela. E ela não ajuda, né? Então, Não é que não ajuda, Eu né? acredito que ela é tipo aquele ser humano de classe média, sabe? Sim. Ela tá fazendo. Tá fazendo por uma boa causa? Sim. Mas ela também tá se promovendo. Um adendo. Isso vai bater, essa ONG, ela vai bater de frente com a ONG do Tropa de Elite 1. Sim. Porque, não, ó, como eu falei, a gente pode render assunto para mais um programa com isso daqui. Não sei se estou correto, a gente teria que reassistir de novo, mas pegar dessa vez takes pra ver.
Mas se eu não me engano, é uma filial. A ONG do Tropa de Elite 1, acho que é uma filial dessa da tia Neuza, da tia Sandra. Então, porque, cara, você vê uma ONG que se preocupa. Sim, com as crianças, mas não se preocupa. Se preocupa das crianças, mas não com as crianças. Exatamente. Então, daí ele pede ajuda pra ela e ela ali no momento não consegue ajudá-lo e ele vai pra casa da mãe dele. Que ele Sim. pega o endereço e vai pra casa da mãe dele. E aí vem a outra figura paterna que é o marido da mãe dele. O marido da mãe dele. Que O pastor, né? Diga-se de o pastor. passagem. Não julgando quem é de direita, mas é um pastor, o cara. Exatamente. Óbvio, né? Então, ele não vai aceitar que um rapaz Mas- drogado fique dentro da casa dele Exatamente. justamente pelos dogmas religiosos dele. Sim. Ó, a gente vai ter que ler um pouquinho os comentários aqui, eu acho. Calma aí. Ó, o Charles. Galera, parabéns pelos ótimos conteúdos. E, de Valeu. novo, o próprio Charles. Eu era molecão nessa época, me lembro desse fato como se fosse hoje. Lembro-me de ter assistido todos os jornais da época, pois esse fato marcou muito e marca até hoje, a chacina da Candelária. Sim. Cara, isso foi em 93, cara. E isso ainda é falado até hoje, né? Sim, sim. Porque não só a chacina da Candelária, mas o Carandiru, O próprio Bangu. o próprio Bangu, entendeu? Então, são coisas que, querendo ou não, a gente ainda repercute até hoje. Repercute e vai repercutir. Né? Claro. Porque, principalmente no cinema, né? Não, é uma arte, então você tem que retratar. Cada diretor, cada artista vai ter o seu ponto de Sim. vista diferente. É um fato histórico, né? Sim. Se torna um fato Negativo? histórico. Sim, Mas, fazer o que, né? exatamente. O pessoal não gosta de vender filme com MTV? Teoria MTV? Porque a gente não pode vender aqui com, Né? com esses conteúdos. Então, É, daí ele vai e encontra essa outra figura paterna que não aceita ele, né? Ô, Vitor, tá na boa, né? Todes? Boa noite, Todes? Tá, Todes É não. sério? Não, Todes não, pelo amor de Deus, cara. Todes, Nescau, Nesquik. Né? Bom, mas, ó, pra você ver, a gente já tá quase na metade do programa, a gente ainda tá ainda no última parada do 7.4. Cara, eu acho que vai Vai render mais dois programas programa aí. pelo menos. E, assim, vamos colocar ele de forma bem coesa, por assim se dizer. Ele começa a cair em espiral. Sim. Depois que ele não faz esse assalto com o Alê. Sim. E tudo isso começa a vir à tona pra ele de uma forma muito, muito danosa. Então ele começa a se desentender na casa da mãe dele, Sim. em especial com a figura paterna dele, que é o marido dela. Sim. Quando ele leva a Sandrinha pra casa da mãe dele, ela acaba não aceitando ela de uma certa forma, porque ela é uma garota de programa. Exatamente. E ela acha que ele não tinha que se relacionar com ela. Isso já deixa ele abalado um pouco. O fator do marido dela também não aceitar também já deixa ele abalado. Sim. E ele saber que ele tem dinheiro e, tipo, não pode usar. Sim. Então ele começa a bolar uma ideia com boas intenções de virar um cantor de rap, porque ele rima muito bem. Sim. Ele tem uma certa Ele tem um habilidade. dom pra isso. rima. Apesar dele não saber ler e escrever, ele rima muito bem. Sim. Que é quando ele vai pedir ajuda lá pra tia Sandra, né? Acho que não é Neuza, é Sandra, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora, mas... E ela oferece ajuda pra ele falando que eu vou te ensinar a ler e escrever, você faz os seus raps, você fica famoso. Vai demorar um pouco, mas você vai ficar famoso. E é quando ele fala a seguinte frase, que se eu não me engano, o filme não relata isso, mas no sequestro do ônibus acontece. Ele fala pra ela que quando ele chamar a atenção de todo mundo e ele for famoso, é Sandra, acho que é Sandrinha mesmo, acho que é tia Sandra mesmo. Alguma coisa assim. Ele fala que vai, na frente das câmeras, vai falar, tia Sandra vai tomar no... Né? Então, cara, e
é pesado porque, assim, ele já tá com o psicológico abalado, né? Não, a vida dele fez o É, psicológico dele sim. ficar abalado. Ele carrega muitos traumas. Exatamente. Então, por causa do horário, vamos já pular pro principal, Isso. que Não. é o sequestro. Então, é essa parte que a gente estava justamente discutindo que a gente precisa deixar muito bem claro. Assim, pela visão do José Padilha, vamos dizer pela visão dele, a gente não tem como saber se isso é real ou não, mas pela visão que apresenta no filme dele, o Sandro em momento algum queria machucar alguém ou matar alguém. O que acontece é que na espiral, cheio de traumas e cheio de conflitos na mente dele, que a mente dele já não está funcionando muito bem, ele acaba roubando o marido da mãe dele, Isso. pega todo o dinheiro, compra pó, usa até não poder mais, Até as tampas. e ele fica doidão, mas muito doidão. E mesmo assim, ele ainda tá meio que naquela parte da semiconsciência. Sim. E ele acaba pegando uma arma que esse marido dela tem, um 38, e pegando isso ele guarda. Ele até tenta passar para os traficantes para pegar mais pó, 38, só que os traficantes falam que a arma é muito velha, Muito velha, não serve exatamente. para nada. Então ele acaba guardando a arma, começa a utilizar muita droga e chega uma hora que ele usou tanta droga que ele só quer parar num canto e descansar. E esse canto que ele acaba parando para descansar é no ônibus 174, porque quando ele vai atravessar a rua, tem uma viatura da polícia. Aí ele acaba associando a polícia à agressão que ele já sofreu. Aí nisso daí ele acaba passando pelo bar, bate na mesa do bar, o copo cai, ele fica assustado, porque é sinônimo de que vai ter morte. Sim. E ele entra dentro do ônibus. Quando ele entra dentro do ônibus, ele simplesmente senta e fica descansando. Sim, que no entanto, assim, não foi nada planejado. Ele Exato. simplesmente viu a viatura, entrou dentro do ônibus e falou, aqui dentro... Ninguém vai me pegar aqui dentro. Que no entanto, ele se sentiu protegido dentro do ônibus. Exato. Porque ele falou, pô, tô dentro do ônibus, tô protegido, aqui a polícia não me pega. Exato. Entendeu? E só que ele não contava que o senhorzinho do ônibus viu. Sim. Sabe aqueles senhorzinhos que gostam de dar com a língua nos dentes? O famoso fofoqueiro. Viu a arma que tava na cintura dele. No filme é retratado como no ponto seguinte: o cara desce e avisa a viatura de polícia que ele tá armado, mas vamos julgar assim, que vai ser... O cara ficou olhando, foi confirmar se realmente era uma arma, desceu com uns 2, 3 pontos de antecedente depois de Sim. que viu a arma, Exatamente. alguma coisa assim. Mas desceu e avisou pra polícia que tinha uma pessoa armada. No Rio de Janeiro, uma pessoa armada dentro do ônibus, um cara assalto. negro, claramente drogado, entorpecido, vai fazer o quê? Exatamente. Vai assaltar o ônibus. Então pararam o ônibus e pediram para ele descer. Como ele já estava muito noiado, ele simplesmente caiu mais ainda em espiral. Sim. Foi no fundo. Que eles vão... a partir do momento que ele levanta ali no ônibus e ele vê que estão acusando ele não pensa em momento algum simplesmente jogar a arma e sair. Sim. Como ele já passou por muita violência e tem os traumas dele, tanto violência policial quanto dentro Na rua, né? na rua, da instituição, essas coisas assim, ele não pensa em se entregar. Então ele pensa em resistir. Sim. Até mesmo porque ele tá armado, né? Então ele Sim. acredita que estando armado ele consegue resistir. Exatamente. Aí é quando esse sequestro dura, se não me engano, eu via na sua colinha 5 horas e 6 minutos Isso. do ônibus. E, cara, o engraçado que, assim, óbvio, durou 5 horas. Mas no filme, mesmo ele estando com aquelas pessoas ao poder dele, cara, ele vai liberando as pessoas. Ele vai liberando aos poucos. Ele fala assim, o cara fala, cara, eu sou pedreiro, eu sou trabalhador. Ele Beleza, vaza. vaza. Cara, eu tô indo pra faculdade. Vaza. Mano, vaza. Você já tá ainda falando pro estudante da faculdade. Você tá indo pra faculdade? Você tá atrasado, meu. Vaza daqui, some, Isso. Então, vai. tipo, pra ver que o negócio não tava. Exato. Não tava planejado mesmo. Exato.
que Não, até- e eu acho que até em um determinado ponto, até os policiais do BOP mesmo, eles estavam notando que ele não estava querendo assaltar isso. Sim. Porque eles não atacam ele em momento nenhum. Nenhum. O próprio. Fazer uma ressalva aqui, né? O Nordello, né? Isso. Ele falou que o único erro, um dos erros do pessoal do BOP naquela época que deveria ter feito, que não fizeram, foi o cordão de isolamento. Porque não tinha cordão de isolamento. Sim, o ônibus só tinha sido parado e tava a Isso. Bel Prazer aberto. Exatamente. Então, e tipo assim, durou 5 horas, ele tava, querendo ou não, ele tava liberando Todos os reféns. todos os reféns. Diga-se de passagem, a refém com a qual ele ficou, de novo, relatando pelo filme do José Padilha, e acho que até mesmo em pesquisas também dá isso. A única refém com a qual ele ficou foi a refém que acabou morrendo Sim. com ele entre aspas, né? Porque ela mentiu. Ela Sim. falou que a senhorinha que tava no ônibus que tinha diabetes era a mãe dela. Sim. E que ela tinha que descer para cuidar da mãe. E quando a senhorinha tava descendo, a senhorinha falou para ela: muito obrigada, filha, que Deus te abençoe. Foi. Qual é o É seu seu nome? Então ela Exatamente. mentiu. Que no entanto, ó pra você ver, vamos colocar aqui. Nós estamos falando as coisas que estão no filme. Exato. Aí a gente não estamos tirando Nenhuma teoria, nenhuma nem teoria, inventando nem nada. machismo. É o que tá no filme. Que tem uma parte que ele pega uma refém, joga ela No piso. no piso do ônibus e atira. E ele fala assim, e todo mundo fala, matou. Só que na real ele atirou pra cima. E ele fala assim, ele só fala assim pra ela, fica Fica daí aí, deitada, fica deitada. senão eu vou te matar de verdade. Traduzindo, ele não queria matar ninguém. Exato. Simplesmente, ele só queria, tipo, eu vou sair. Ele queria sair dali. É. E diga-se de passagem, como a gente estava comentando, as exigências dele eram muito fúteis. Sim. A exigência dele era uma granada de mão. Pra quê? Não se tem sabe, lógica. não tem a menor lógica. E R$1.000. O cara tá com um ônibus sequestrado, ele tem 4, 5 reféns. O cara vai pedir R$1.000. O que ele vai fazer com R$1.000? Exatamente. A própria refém fala pra ele, meu, o que você vai fazer com R$1.000? Você pode pedir 10, 100, o que você vai fazer com 1.000? Reais. Ele tem aquele pensamento simples de que o que ele precisa é R$1.000. Pra quê? Pra ele continuar a vida que ele tava, usando os negócios dele. E é isso. Ele não queria luxo. Exatamente. Que no, pra você ver como ele queria tanto sair dali, que ele pegou um dos reféns e falou assim, cara, dirige o ônibus, tira o ônibus daqui, eu quero sair daqui. Tira o ônibus, vai. Só que acabou que ninguém sabia, dirigir. ou ninguém realmente quis dirigir o ônibus, não se Exatamente. sabe. Então, assim, cara, E aproveitando que a gente chegou na parte do sequestro, vale a menção honrosa de que é a primeira vez que a gente viu o ator que faz o Matias, né? Como que é? Eu não sei o nome do ator mesmo. Eu vou pesquisar. André de alguma coisa. O nome dele é André, mas... É a primeira vez que a gente vê ele atuando como um oficial do BOP. Exatamente. O filme eu acredito que seja antes do Tropa de Elite. O pessoal vai falar que a primeira vez que ele atuou foi no BOP. Realmente, no BOP, no Tropa de Elite. Realmente, foi no Tropa de Elite. Como personagem real. Quando ele tinha que atuar como um capitão do BOP. Sim. Mas nesse filme, Última Parada no 74, ele faz uma ponta como oficial do BOP. Como o Capitão Souza, né? Isso, como Capitão Souza. Ou, pra quem preferiu, Pimentel. É, o Ricardo Pimentel. Que, cara, que também é um dos caras que contribuíram pro Tropa de Elite Isso. 1 e 2. Diga-se de passagem, com a história dele enfatizada no Nascimento, porque Capitão Nascimento, o exatamente. Nascimento é a junção de 3 oficiais do BOP Sim. no Tropa de Elite 1. Então, cara, então ele tava querendo sair dali. Ele tava querendo sair dali de alguma forma. Quando ele saiu do ônibus com aquela refém... Com a Geisa. Aconteceu o fatídico, né? A gente, de novo, são visões do José Padilha. Não estamos aqui Exatamente. para dizer que foi isso que aconteceu ou que não foi isso que aconteceu. Com certeza. Na visão do José Padilha,
um oficial do BOPE chega com a arma e aproxima a arma do Sandro. E ele se assusta. Nisso que ele se assusta, ele vira e tenta reagir com a arma dele. É quando o oficial atira e, pelo que dá a entender no filme, Sim. é a arma do oficial que acaba acertando a Geisa. A Geisa. E nisso daí, como ele tava com a arma, Sim. além do tiro, que assim, Sim. e isso eu já tô falando que pelo que o Nordello falou no documentário dele do caso. Falou que, acho que foi 2 tiros também, que ele acerta nela. Sim, Só sim. que, como ele tava agarrado com ela aqui, ele acerta nas costas. Sim. Então, mas o tiro que Que poderia ser do oficial. O oficial que poderia ter levado ela a óbito foi o tiro que saiu da arma do policial. Sim. Ó, de novo, não estamos falando se isso foi certo ou se foi errado. Sim, Nós estamos falando é que simplesmente a perspectiva do filme. Exatamente. Houve os disparos da arma do Sandro e houve o disparo da arma do oficial. Exatamente. Qual dos disparos levou a Geisa a óbito? Ninguém sabe. Não Só o estamos aqui legista. pra julgar. Exatamente. Só o legista Só o mesmo. E vai saber disso nem ele. Né? Só o legista e Deus. E nisso, como eu já tinha falado, ele cai no chão com a moça, a polícia retira, por falta do cordão de isolamento, a multidão se vem aproxima. pra tentar lixar O Sandro. o Sandro. É quando ele é retirado pelos oficiais do BOPE. do BOPE, que é colocado dentro da viatura. E no filme relata que ele começa a xingar, começa a se mexer, não sei o que, e os caras tá segurando ele, e daqui a pouco ele entra em óbito também Por asfixia. por asfixia mecânica, né? Ou assim, né? Não Aí se ninguém sabe se Não, dizer. mas aí não se sabe se dizer, porque também tem o fator de que, querendo ou não, antes dele entrar dentro do ônibus, ele também tinha ingerido muito entorpecente. Exatamente. Pode ter contribuído para o fator da dificuldade de respiração? Sim, Pode. Não se sabe dizer o que foi. Exatamente. O que se sabe é que no laudo, o que é dito é que ele morre por asfixia. sim. E aí ele entra em óbito. Não sei se o policial do BOPE foi preso, se respondeu o Acho que processo. deve ter sido indiciado. alguma Provavelmente deve ter coisa sido assim. indiciado. Mas aí entra no final do primeiro filme, Que é a última parada, um o 74. 74. Que, diga-se de passagem, a gente comentou basicamente o filme inteiro, e é descrito que é a visão do José Padilha de como a sociedade cria um criminoso perigoso. Exatamente. Aí a gente parte pro próximo filme que todo mundo conhece, foi aclamado em 2007, Sim. que é o Tropa de Elite, que é como a mesma sociedade que cria um criminoso perigoso, cria um policial violento para combater esse criminoso perigoso. Ó a colinha dele? Essa é Não, pode ler. Porque isso é o que retrata. Só confere. Já tá dando um maluco do pedaço. Não. Volta aqui. Será que eu arranquei a folha? Acho que eu devo ter arrancado a folha. A psicologia. Isso, a psicologia que aparece no filme. Sim. A psicologia social deste século nos ensinou uma importante lição. Usualmente não é caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação na qual ela se encontra. Tropa de Elite não tinha nenhum roteiro. Entendeu? Então, tipo assim, quer dizer o quê? Que no Tropa de Elite quer dizer o quê? Que o Capitão Nascimento, ele não agia daquilo porque era o caráter dele. Não, Mas era a circunstância na qual ele se encontrava. Ele Exatamente. estava sobre estresse, sobre forte pressão, para não se dizer outra coisa, né? O nascimento do filho. Queria voltar vivo para casa. Sim, Porque se ele tá com um filho prestes a nascer, a primeira coisa que ele quer é voltar vivo para casa. com certeza. Então, cara,
na realidade, o Tropa de Elite 1, ele não era pra ser baseado na vida do Capitão Nascimento, como foi. Não, na verdade a função do Tropa de Elite era mostrar a ascensão de um aspirante Isso. a capitão do BOPE de maneira honesta. Ele mostra tanto a ascensão de um cara honesto até o ponto em que ele chega no momento da quebra que ele vê que, porra, toda a minha honestidade não vai servir de nada, eu tenho que ser um cara bem rigoroso com a lei. Exatamente. Basicamente essa é a visão do Matias. Essa era pra contar a vida do Neto e do Matias, desde criança até eles chegarem ao BOPE. Só que o Capitão Nascimento, ele... O Wagner Moura, Sim. eles falam que, tipo assim, eles tinham o Nascimento pra contar essa história, que era um background, Sim. mas, tipo, a atuação do Wagner Moura foi tão impactante Que que sobressaiu o filme. o filme. E diga-se de passagem, eu digo que as atuações do Wagner Moura, elas realmente se sobressaem. Sim. Pode parecer besta pra muita gente, mas um personagem que o Wagner Moura faz que eu acho que é incrível é o Boca do Apaí, ó. Sim. Sim. Cara, o Wagner Moura, pra mim, ele é lembrado por dois... vou colocar três Não, personagens. eu diria que dois mesmo, que é Porque o Boca, né? Não colocaram aqui o Boca. O Boca o pessoal tem que conhecer muito, mas é o Nascimento e o... esqueço, é o traficante da Narcos. Não, eu não falo nem dessas séries novas, eu falo de filme antigo mesmo que ele fez. Do Deus é Brasileiro, cara. Aquele cara que acompanha Deus, Sim, o professor, né? Não, boa, mas eu diria que por Narcos, a história. E sempre esqueço a história de quem que é Narcos, cara. Putz. Nossa, que cabeça. e é um traficante famoso, só que eu não lembro. Então, cara, e ele como ator, cara, também, óbvio, depois de Tropa de Elite, ele foi convidado pra ir pra Hollywood, essas coisas. Mas, Carandiru também, né, o personagem que ele fez em Carandiru. Cara, então, assim, Wagner Moura, ele como ator, cara, ele é bom. Ele é bom. Há quem diga que o Rodrigo Santoro, se for parar pra gente estar comentando sobre muitos atores brasileiros. Sim. Há quem diga que o Rodrigo Santoro é um dos maiores atores brasileiros. Não tiro a ressalva do Rodrigo Santoro, mas, meu amigo, desculpa. Wagner Moura é Wagner Moura. Eu diria que, tipo, eu colocaria fácil Matheus Natchergaias, o Wagner Moura e o Celton Mello. Cara, pra mim... É a tríade aí pra mim. Sim, cara, eu acho que esses atores aí que você falou, pra mim tá tudo na mesma prateleira. Entendeu? Também colocaria o Lázaro Ramos. Eu colocaria logo no início da carreira, por conta de Madame Satã, cara. Madame Satã, pra mim, ele tem uma entrega muito boa. Entendeu? Cara, eu acho que ele fez tanto personagem... Pesado. Não é pesado, como é que é? Tem o principal e o... O coadjuvante. Isso, eu não ia conseguir falar essa palavra. Então, e tipo assim, ele fez tanto personagem nesse tom que às vezes ele não é tão lembrado. Que nem aquele filme que a gente ia até comentar dele. O Homem que Copiava? O Homem que Copiava. Mano, ele como ator principal, cara, ficou muito top. Oh. Entendeu? Porque, tipo assim, ele traz aquela coisa... Não, ele é um bom ator, mas tipo assim, não é nem por etimologia, nem nada disso. Mas tipo assim, eu vejo que pegou uns papéis muito importantes e tipo, depois meio que quis se afastar. O que acontece com a maioria dos atores. Sim. Tem ator que parte pra cima. Caso da Fernanda Montenegro, caso do próprio Celton Mello. Sim. Tem ator que gosta de pegar cada vez mais papel e se como que eu posso dizer? Não sei só lembrado por aquele ator, por aquele personagem. Se pôr à prova. Ah, tá. Com novos desafios, com novos personagens, essas coisas assim. Tem ator que gosta de se pôr à prova. Não, Sim. eu fiz um cara num drama, agora eu vou fazer um cara numa comédia. E assim vai. Sim. E o Lázaro Ramos tem muitas vezes que às vezes é um personagem assim mais
naquela linha. Os filmes dele é um personagem mais ou menos na mesma linha. Sim. Nas novelas, não. Nas novelas eu posso colocar ele, Lázaro Ramos, como um baita de um ator. Tanto fazer ele tá fazendo um personagem que é o... No caso era o Foguinho, o pegador, quanto ele fazer um cara que é um empregado. Sim. Tá, mas assim, voltando a falar Do Tropa de Elite. do Tropa de Elite. Só que, ó pra você ver, o Wagner Moura, ele é tão bom ator que no filme que era, o Capitão Nascimento, ele, beleza, eu sou o cara. E já no outro filme, que tipo assim, tinha ele como Capitão Nascimento, mas A trama não se envolvia não com se ele. envolvia tanto nele, cara, que você viu, mano, ele soube. Ele ficou na manhinha, na maciota. Ele soube levar o personagem. Tipo, óbvio que a gente vai lembrar do Capitão Nascimento do primeiro filme. É o mais impactante. É. O que tá sofrendo conflitos emocionais, né? Então acho que isso acaba impactando o público. Exatamente. Então, não sei se vai dar tempo da gente comentar do filme. Ó, eu acho que a gente vai começar a pincelar, mas não vai dar. Então, ó, a gente comentou sobre a Última Parada 174 e a gente trouxe esses temas justamente por conta da... Acho que é até irônico falar porque não é esse o nome, mas foi o nome que acabou saindo aí pelas redes, né? Sim. A famosa Operação Faxina do Rio de Janeiro. Exatamente. Falando, a gente não tá falando que bandido é bonzinho e policial é mau. E nem falando que policial é mau e falando que policial é bonzinho e bandido é mau. Nós só estamos falando no contexto dos filmes pelo que tá acontecendo, entendeu? E diga-se de passagem, como foi dito, a pessoa ela acaba sendo muito daquilo que ela acaba... O que o meio acaba fazendo ela se tornar. Exatamente. Às vezes aquilo não é o caráter dela, mas o meio dela acaba fazendo com que ela seja propensa a uma determinada ação. Sim. Tanto que hoje, de manhã, conversando até com o Vinícius, na hora de a gente tomar um café na empresa, fica aqui o salve, caso o Vinícius veja o vídeo, ele me disse uma coisa que basicamente eu não sabia. Disseram que nessa operação ela acontecia porque era muito comum os milicianos estarem dominando a região. Sim. De um determinado momento. E as exigências dos milicianos variavam muito, de muitas coisas, tanto dos milicianos quanto dos traficantes. O Vinícius comentou que teve uma mulher que ela deu uma entrevista, só por áudio, né? Ela deu uma entrevista para um programa, para um veículo, e nesse veículo ela comentava que um traficante do morro onde ela morava, ele gostou da filha dela. Só que detalhe, a filha dela tinha 10 anos. Nossa. E o cara tinha se engraçado por essa menina. E ele falou que com uma semana ele ia lá pegar a menina pra menina ser uma das esposas dele. Uma das. Meu Deus do céu. E pra tipo, que isso não acontecesse com a menina, que ela se tornasse uma esposa de traficante, basicamente, ela saiu de casa. Um dia preparou a menina, normal, como se fosse pra escola. O marido dela estava esperando ela em algum lugar, não se sabe como. E ela saiu com os filhos como se fosse levar eles pra escola. Só com a roupa do corpo, com a mochila. Entrou dentro do carro e dali, vida nova. Foi para um outro estado, foi para um outro negócio, largaram a casa, tudo mobiliado, tudo que eles tinham construído ao longo de décadas, justamente para que a filha acabasse não caindo nas mãos do traficante. Sim. Então isso aí é uma realidade que acaba acontecendo, que tipo assim, em um determinado momento não se pode dizer que não há poder entre esse tipo de classe social, porque é mentira. Se o cara teve que fazer uma família mudar a vida porque ele simplesmente decretou que uma menina de 10 anos tinha que ser a esposa dele, cara, tem uma coisa errada aí. Com certeza. Beleza, isso lá nas Arábias é comum, mas é a cultura deles lá. Sim. É uma coisa que eles fazem lá, é eles. Pra eles é eles.
É a mesma coisa de você chegar dentro da sua casa e falar, não, a partir de hoje eu vou entrar e vou comer paçoca todo santo dia. É uma coisa sua. Sim. Ninguém tem que seguir a sua regra. Exatamente. Então, mas vamos colocar assim, lá na Arábia, esses lugares assim, tipo assim, ó, seguinte, você tem 10, vamos colocar, você tem 10 anos, só que, ó, seguinte, você tá prometida pra fulano. Quando você ficar de maior, aí você vai casar com ele. Exato. Não é agora. Entendeu? Então, são óbvio. Fatores diferentes, não, além de culturas diferentes, são fatores de como esse poder é exercido na sociedade. Sim. Ó, é que nem, lá vai a gente tocar no caso do Tropa de Elite 1, né? Que o próprio Capitão Nascimento fala assim, quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico? Pra que um playboyzinho role um baseado. Exatamente. É, então, cara, assim, pesado. vamos usar daquela seguinte opinião, né? Vai de índole também. Sim. Vai de índole. Que nem a gente, no filme aqui que a gente falou, a gente mostrou uma pessoa que não teve oportunidade na vida. Sim. Que ele já veio sofrendo desde o seu nascimento até o seu último morte, até o suspiro. seu último suspiro. Já é diferente de um cara que nasce num berço de ouro que entra pra essa vida. Porque, ó, no Tropa de Elite 1, você vai ver, são pessoas de classe média alta, Que dizem se importar com as que pessoas da dizem classe se baixa, importar- Sim, da classe baixa, mas na real não estão nem aí. não tô nem aí. E outra coisa, tá estudando direito, E pisa em cima do direito. E porque pisa em cima do direito. Fuma um cigarrinho de maconha. Exatamente. E vende dentro da própria faculdade. Exatamente. Então, assim, é hipocrisia. Olha aí a hipocrisia. Né? Entendeu? Não Às é? vezes a gente. Uma coisa que eu não queria tocar no assunto, mas a gente acaba sempre puxando pra esse lado. A gente reclama da corrupção na política. Né? A gente reclama. Mas às vezes a gente tem que olhar. Que a gente quer dar o jeitinho Que a também. gente também quer dar aquele jeitinho Quer dar o brasileiro. jeitinho. Não, e como é que a gente faz aqui, meu amigo? Exatamente. Então, assim, a hipocrisia não tá, óbvio, tá lá. Mas a gente também tem que, pra gente querer mudar as coisas, a gente tem que parar de ser hipócrita nas pequenas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. São pequenas coisas que vão trazer grandes atos, né, no final. Exatamente. É como uma bola de neve, né? Começa Sim. pequenininha e quando você pensar que não... Ou, Mas, ó, realmente, a gente comentou literalmente só basicamente a última parada. E agora vai ficar, já ficam avisados aí, pessoal. A gente vai continuar sobre esse tema. sim, Na semana que vem, provavelmente a gente encerra com relação a esse tema do Faxina, né? Da Operação Faxina. E a gente vai continuar falando sobre os filmes do Tropa de Elite. E mostrar, porque, lembrando, o Última Parada, ele relata como é criado um criminoso violento. sim. Então até agora a gente contou como que é a vida de um criminoso, como que o José Padilha viu essa vida sendo criada. Agora a gente vai contar como que ele faz para criar o policial violento que vai combater esse criminoso. Exatamente. Beleza? Alguma salva? Não, acho que... Cara, mas em relação ao filme, acho que a gente falou tudo, né? Sim. Pra quem se sentir interessado em acompanhar o filme, não sei se ele tem no YouTube. Eu particularmente assisti ele pelo YouTube. Pelo YouTube. Então, o Tropa de Elite 1, acho que Você você assiste tá na Netflix. E o 2 tá no Prime. No Prime? Tá no Prime, tá na Então, Prime. é porque eu assisti pelos modos obscuros. A hipocrisia. A hipocrisia. A hipocrisia. Não, mas olha aqui, mas eu pelo menos... no programa ao vivo. Não, mas eu pelo menos eu falo. Entendeu? Eu falo. Mas o pior é a pessoa usar da hipocrisia e tipo assim, fala assim, ó, que nem eu falo, eu assisti por um aplicativo
Paralelo. Mas assim... Não, sim, eu assisti pelo um aplicativo paralelo. Mas o problema da hipocrisia, sabe o que que é? O que eu acho mais pesado da hipocrisia é a pessoa ser hipócrita. Falar assim, mas eu não faço isso. Né? Mas vira as costas e tá fazendo. Bom, mas isso fica assunto pro próximo programa, pessoal. Com certeza. É, Entendeu? Daí, assim, acho que o 174 tá no YouTube, Netflix e na Prime. Prime, isso. Então, rapaziada, quem quiser, cara, é um filme Muito bom. Assistam, recomendo. E pode pegar nessa sequência mesmo. Última Parada no 74, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. É bem que o Tropa de Elite 1 ele vem primeiro, né? Porque é em 97. Não, mas tipo, eu acho que você assistindo em qualquer ordem os Tropas de Elite, você vai conseguir pegar o tema central da coisa. Sim, mas, cara, assiste, mas com aquela visão de não só você tá assistindo um filme comum Seja um pouquinho mais criterioso. Isso. Seja um pouquinho mais criterioso. Só pra isso. assistir, que é muito bom. E fica aí pra quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube, que até amanhã, até quarta-feira esse vídeo estará lá. É a Troca Equivalente 1 no YouTube. E o Instagram, a Troca Equivalente 1 também. Ó, a Cláudia falando que adorou o programa, meninos. Foi tão bom e gostoso que passou muito rápido. Ah, obrigado. Obrigado. Então, senão que a gente tá Cláudia. fazendo bem, então, o programa. E pra quem quiser nos seguir, o Milhouse já deixou aqui as nossas redes sociais. Também acompanha a Rádio Nova Pirapora. Isso. E, por favor, agora fiquem com o nosso amigo Manuelito e o Ponto de Vista. E até segunda-feira.